Então vamos lá, né? Vamos começar o tema propriamente dito. E antes de mais nada, vamos conceituar o que é desapropriação, né? Então, a desapropriação, ela é uma intervenção do Estado na propriedade, né? Ela é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade que a doutrina chama de supressiva. Supressiva por quê? Porque suprime a propriedade do particular. Então, a transferência da propriedade do bem particular para a propriedade que passa a ser do poder público, tá? A essência da desapropriação é essa, tá? Esse é o conceito. Vamos anotar aqui, ó, na tela para ficar claro, né? Então, a desapropriação é uma intervenção do Estado na propriedade. Ela é uma intervenção supressiva. É o que a doutrina chama de supressiva, tá? Em que há transferência do domínio útil do particular para o Estado, né? Domínio útil do bem, né? Do particular para o Estado. Depois nós vamos ver que tem algumas... o professor Eli Lopes Meirelles, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, eles conceituam também o que é desapropriação. Só que na conceituação deles, além dessa essência, que é o que eu coloquei aqui, eles trazem alguns outros aspectos constitucionais, de fundamentação legal, e eles trazem também quais são os agentes envolvidos. Então, quem pode desapropriar um imóvel, né? Qual imóvel pode ser desapropriado? Que tipo de aquisição desse imóvel ocorre, derivada ou originária? Então nós vamos ver aqui, nós vamos ler juntos e nós vamos ver. Mas, grosso modo, o conceito de desapropriação é esse, né? E a título de revisão, é importante, eu gosto sempre de situar com que nós estamos trabalhando, né? A título de revisão, nós temos o seguinte: a intervenção do Estado na propriedade, ela pode ocorrer, a doutrina divide de duas formas: a restritiva e a supressiva. A supressiva é o caso da desapropriação. Supressiva porque suprime a propriedade do bem do particular. Tudo bem? As restritivas, elas não retiram a propriedade, o domínio público, o domínio útil do imóvel, do particular. A restritiva, ela só restringe o uso da propriedade. Perfeito? Então, essa é a diferença básica, e guardando isso, você já matou o assunto, tá? A intervenção do Estado restritiva, quais são? Nós temos a limitação, a requisição, a servidão administrativa, a ocupação temporária e o tombamento, tá? Então, essas são as modalidades restritivas. Pô, Rafael, faz uma revisão rápida aí do que é cada uma, né? Para a gente já ficar com... Já faz uma revisão desse tema também. Pô, vamos lá, né? Então, na servidão administrativa, o imóvel do particular, ele recebe um ônus real, tá? Portanto, ele recebe um dever, né? E na servidão administrativa, esse dever ele atinge um imóvel em particular. Então,
Um exemplo de servidão administrativa é, por exemplo, eu preciso instalar a rede elétrica e preciso utilizar parte do seu imóvel para isso, certo? Então é um exemplo de servidão administrativa. Eu preciso colocar o nome, a placa com nome de rua no imóvel. Então, você já deve ter visto alguma casa que tem uma placa lá com nome de rua. Então, isso é o quê? Uma servidão administrativa, tá bom? Outra hipótese de intervenção do Estado na propriedade restritiva é a requisição administrativa, né? A requisição administrativa, ela ocorre perante um iminente perigo público, tá? Então, quando há um iminente perigo público, pode ocorrer a requisição administrativa. E a requisição administrativa, em regra, ela não gera indenização ao particular, só se houver dano, né? Então, Rafael, qual que é um exemplo de requisição administrativa? Bom, um exemplo de requisição administrativa, um exemplo clássico é aquela cena de filme americano, né? Você imagina um policial em perseguição a um bandido, e o bandido está em fuga e, de repente, o bandido ele toma posse de uma motocicleta, por exemplo, monta na motocicleta e empreende fuga. O policial, ao visualizar essa cena, ele automaticamente atravessa, para no meio da rua, mostra sua carteira para um carro que está vindo, o civil para o carro e ele fala, olha, estou requisitando o seu veículo agora. Aí o particular sai, o policial adentra no veículo e continua a sua perseguição ao bandido. Veja que essa é uma requisição administrativa, né? Um exemplo clássico de requisição administrativa. E a indenização, imagina que o policial bateu o veículo, danificou o veículo. Aí o Estado vai indenizar. Agora, e se o policial utilizou o veículo e não teve nenhum dano? Não há que se falar em indenização, tá bom? Outro exemplo, né, de requisição administrativa restritiva é a ocupação temporária. A ocupação temporária ela pode recair sobre um imóvel, mas pode recair também sobre serviço, tá? Sobre esse tipo de atividade. A ocupação temporária, o que é a ocupação temporária? Imagine o poder público está construindo uma estrada e tem uma fazenda ali perto e o poder público precisa guardar todo o maquinário, trator. Então ele ocupa temporariamente aquela fazenda ou um espaço daquela fazenda, uma ocupação parcial e guarda seus maquinários, né? Outro exemplo é a limitação administrativa. Outra modalidade de intervenção do Estado na propriedade é a limitação administrativa. Veja, analise a palavra limitação, tá? A limitação ela é um substantivo feminino e, em seu sentido figurado, é a ação ou o efeito de restringir algo a certos limites, né? Portanto, veja que a limitação ela restringe algo. Então aqui nós estamos falando de uma restrição, só que ela não recai sobre algo específico. Por exemplo, na servidão administrativa, lembra do exemplo do imóvel com uma placa? Ou seja, é um imóvel que está recebendo aquela placa. Na limitação administrativa é diferente. Na limitação administrativa, ela tem um caráter geral. Rafael, dá um exemplo de limitação administrativa. O dever do proprietário de um terreno, mantê-lo limpo. Você precisa manter terreno limpo. Assim, isso é geral, isso é para todo mundo. Outro exemplo é a limitação no edificandi. Então, por exemplo, no litoral norte, é muito comum, você não pode construir prédios acima de X andares. Tá? Então, essa é a limitação administrativa. Tá bom? E, por fim, nós temos o tombamento, né? O tombamento, o que o tombamento implica, né? Então, ele é uma intervenção do Estado na propriedade restritiva e que implica ao proprietário o dever de preservar a propriedade em todas as suas características, né? Declaradas como portadoras de significado valor histórico, cultural, artístico ou paisagístico.
E aí, esse imóvel, ele se torna parte integrante do patrimônio público, tá? Então, grosso modo, visto de uma forma bem rápida, a título de revisão, essas são as intervenções do Estado na propriedade restritivas. E qual que é a intervenção do Estado na propriedade supressiva? É a desapropriação. Relembrando, na desapropriação, há transferência do domínio útil. O particular perde a propriedade daquele imóvel. Nessas hipóteses de intervenção do Estado na propriedade restritiva, há uma imposição, um dever aos particulares, mas não há perda da propriedade, tá bom? Pois bem, então, dito isto, eu gostaria agora de ler com vocês o conceito de desapropriação do professor Eli Lopes Meireles. Então vamos lá. O Eli Lopes Meireles, então, ele diz que é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para superior, para o poder público, os seus delegados. Vamos fazer uma pausa aqui. Perceba que o Eli Lopes Meireles, o que ele faz? Então, aquela essência do conceito está aí. Só que ele acrescenta novas informações. Ele acrescenta a informação, por exemplo, de que o imóvel pode ser público ou particular. Pode haver desapropriação de imóvel público? Sim, pode haver. Agora, perceba que ele coloca de grau inferior para superior. Ou seja, o imóvel ele vai ser desapropriado do ente federativo de grau inferior para o maior. Então, por exemplo, a União pode desapropriar bem do Estado? Sim, pode. Por quê? Porque a União é um grau superior. Percebe? Então, o imóvel do Estado se transfere para a União, né? O Estado pode desapropriar um bem do município? Pode desapropriar um bem do município, né? Porque o Estado ele é um grau, ele está acima do município. Evidente que ele fala num grau superior, inferior, né? Não há hierarquia entre os entes federativos, né? Mas aqui o decreto ele quer dizer que a União pode desapropriar do Estado, o Estado pode desapropriar do município. Agora, o município pode desapropriar do Estado? Não, não pode. O Estado pode desapropriar um bem da União? Não, não pode. Tá bom? Então, o Eli Lopes Meireles traz essa informação. Legal, vamos lá, continuar. Aí ele coloca aqui para o poder público ou seus delegados. Então, veja que ele acrescenta que, além dos entes federativos, quem pode executar a desapropriação? Uma concessionária. Né? Nós vamos ver isso no decreto 3365, mas a concessionária pode desapropriar. Se isso estiver previsto em contrato, ela pode desapropriar. Outro é os delegatários do serviço público, autorizatário, permissionário. Eles também podem desapropriar. Tá? E aí nós vamos ver depois detalhadamente no decreto 3365, tá? Decreto-lei 3365 de 41. Mas aqui Eli Lopes Meireles coloca mais uma informação. Aí vamos lá, ele coloca então por utilidade pública ou ainda por interesse social. Tá vendo? Então ele traz uma modalidade de desapropriação, né? Utilidade pública ou necessidade pública, né? Prevista no decreto lei 3365 de 41 e por interesse social, que é prevista na lei 4.132, tá bom? Mediante prévia e justa indenização em dinheiro, Constituição Federal, né? A Constituição fala que a indenização precisa ser prévia, justa em dinheiro, salvo as exceções constitucionais de pagamentos em títulos da dívida de emissão previamente aprovada pelo Senado, no caso de área urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada, e de pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de reforma agrária por interesse social. Né? Então você percebe que o Eli Lopes Meireles, o que ele faz? Ele coloca a essência do que é desapropriação e traz, olha,
tem a desapropriação. Quem pode fazer desapropriação? Ah, não, o poder público declara e pode executar essa desapropriação, mas os seus delegados também. Entendi. Só que tem que ser de grau... o imóvel ele se transfere do grau inferior para o superior, né? Portanto, a União pode desapropriar um bem do Estado ou do município, o Estado pode desapropriar bem do município, mas o inverso não é verdadeiro, né? O município não pode desapropriar bem do Estado e o Estado não pode desapropriar bem da União, tá? Então ele traz isso. Aí ele fala assim, olha, a desapropriação ela ocorre por interesse social, ela ocorre por utilidade pública ou necessidade pública, né? Ela ocorre de imóvel, a urbanística, né? Quando o imóvel não é utilizado, subutilizado, e para fins de reforma agrária. Então ele traz, ou seja, ele traz as hipóteses, as modalidades previstas na Constituição, tá bom? Outro conceito que eu vou ler é o do Celso Antônio Bandeira de Mello, porque ele traz uma outra informação interessante. Ele fala assim, é o procedimento através do qual o poder público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, perceba que aqui ele e o Eli Lopes Meirelles não diferem muito, compulsoriamente despoja alguém de um certo bem, normalmente adquirindo para si em caráter originário. Aí, essa questão aqui do em caráter originário que eu vou querer comentar com vocês. Aí, vamos lá. Mediante indenização justa, prévia, justa, pagável em dinheiro, e aí ele coloca as exceções, igual o Eli Lopes Meirelles. Na verdade, se eu não me engano, o Celso Antônio Bandeira de Mello conceituou antes, mas não tenho certeza. Salvo nos casos de imóveis urbanos ou rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública, resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservando seu valor real, né? Então perceba que as conceituações são parecidas, só que o Celso Antônio Bandeira de Mello ele traz um item interessante, que ele fala que a aquisição do imóvel pelo poder público é em caráter originário. O que significa isso em caráter originário? É como se o poder público tivesse adquirido aquela propriedade a primeira vez, né? Então, para fins de registro, né, em cartório, etc., os problemas passados do imóvel não dizem respeito ao poder público, tá? Em relação à aquisição de propriedade, vamos fazer uma revisão rápida, tá?